Saudações Duques e Duques Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Tô falando baixinho assim porque realmente eu não entendo muito sobre o áudio do meu fone, então às vezes pode ficar grandão, às vezes pode ficar, então eu aumentei bastante meu áudio para ver o que acontece, tá bom? Então vamos lá. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que não será dito contra o Audax. Eu acho que muita gente, assim, eu não sou um cara que realmente falando fala as coisas que todo mundo fala. Não, não. Então, aqui tem algumas coisas que sim, uma ou duas pessoas falam, que eu vi, mas o restante aqui não tem coisa que fala. E eu vou contar cada jogador que realmente é interessante a gente comentar, tá bom? Então, bora para esse vídeo? Bora. Primeira coisa, o Jorge, bem fisicamente, é titular do Fluminense. Eu acho que assim, o Jorge, ele realmente tem um desenho legal. É isso que eu falei para todo mundo, né? Na minha concepção, o Jorge, ele é um cara que vai estar mais no meio do que na situação toda. Diversas vezes o Jorge também jogou pelo meio, igualmente o próprio Samuel Xavier, então ficou intercalando justamente para fazer uma maioria no meio, para realmente os pontos poderem se locomover tranquilamente e o meio ficar condicionado ali dentro. Eu achei muito interessante sobre isso. Mas o Jorge, ele foi muito bem, tá? Para quem viu a partida, como eu vi no Maracanã, direto do Maracanã, eu gostei da atuação do Jorge, tá? O nego tá falando muito mal dele. Realmente eu vi até mais vaias justamente falando do Jorge, mas eu discordo completamente da torcida sobre isso. Acho que o Jorge, bem fisicamente, é um ótimo atrativo e um ótimo lateral que temos. Um outro jogador é o Keno. O Keno demorou muito para ser titular da equipe. Para mim, demorou muito. Enquanto o Diniz ainda via o Iago Felipe sendo uma alternativa, como eu falo, justamente uma peça razoável para ser titular da equipe, o Keno, que é um grande jogador de futebol, realmente pedia a passagem há muito tempo. Claro que eu acho que o Diniz ele tinha muito medo de colocar o Keno e o John Arias, porque ficaria muito exposto, e realmente ficou muito exposto o Fluminense. Mas não foi por conta disso. E o Keno realmente está voltando para marcar, né? Eu fiquei lá observando em algumas situações, e as situações que realmente eu percebi foi que o Ganso e o Cano não estão voltando para marcar muito, né? O Ganso ele só marca somente aquela primeira ação, né, do time adversário, mas o Keno e o John Arias estão ajudando muito os temas das laterais, né? Me parece muito que o próprio Odair Helman fazia justamente quando tinha, né? Era na história, o lateral ficava como um quarto zagueiro e o ponta ficava como lateral. Então é muito engraçado a gente ver isso, né? Que mesmo o Oda Helma saindo, ainda tem um pouquinho de Oda Helma, mesmo que seja no esquema de Fernando Diniz. Um outro ponto aqui importante foi o Cano precisava desses 3 gols, mas ainda está abaixo do que pode fazer, porque o Cano realmente é um cara que a gente pensa que ele vai meter no mínimo 40 gols por ano. E do tipo, já tem os 3 primeiros, né? Falta agora 37, que é o mínimo que eu espero dele. Então, sim, eu acho que, beleza, você comemorou, eu não discordo da sua comemoração, eu não vou falar que você está comemorando errado, porque para mim isso é burrice, babaquice de qualquer um que falar para você que você está comemorando completamente errado, mas o Cano, na minha concepção, tá? Na concepção do Duque Tricolor, ainda está muito abaixo do que se esperava. Para mim, se esperava realmente um ano do Cano arrasador e realmente vários jogos passando em branco. Não é porque ele meteu 3 gols que ele é um jogador viável Fluminense. Ele é um jogador realmente viável, mas não é por conta desses 3 gols.
Então, na minha concepção, eu acho que deve sim aumentar a cobrança sobre ele. Antes de a gente continuar falando sobre mais jogadores, né, que você não vai escutar, se inscreve no canal, faz o que você quer, curte, comente, compartilhe. Meus sociais estão na descrição desse vídeo, Pix na tela, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Então, só bora que você vai gostar muito desse vídeo. Bom, próximo tema aqui, que é Vitor Mendes tem que ter mais chance. Na minha concepção, um dos casos que estou me preocupando muito nessa temporada é o Nino. É impressionante, né? Tipo assim, que o Manuel tá bem estável, mas na minha concepção o Nino tá bem estável, não sei por que motivo. Ele voltou realmente muito mais instável do que ele normalmente é, porque ele normalmente é um jogador bom, tá? Ele é um jogador tecnicamente do nível, sei lá, de Thiago Silva, de Vardiol, de grandes zagueiros que a gente viu, por exemplo, na Copa do Mundo. E do tipo, o Nino, ele tá pedindo que realmente tenha alguém na sombra. E na minha concepção, até agora, o mais seguro dentre os reservas do Fluminense de zagueiros é o Vitor Mendes. E o Vitor Mendes está pedindo passagem. Diversas vezes, a gente só não tomou mais gols por conta do Vitor Mendes. Então, sim, eu acho que o Diniz ele poderia sim dar uma chance ao Vitor Mendes no lugar do Nino, para a gente observar como é que vai ser ele dentro do jogo e dentro do Fluminense. É interessante, né? Iago, não dá mais. Realmente falando, até tinha aquele comentário, né? Tipo assim, o Iago ele é bom, ele realmente faz ali uma disposição de raça para o time, só que e ele pode ser útil em alguma coisa, né? Eu escutei muito isso lá atrás, tipo assim, até do próprio Leandro disse que é um cara que hoje em dia reclama bastante, né? Entre outros aí, mas na minha concepção, hoje ele não é mais útil ao Fluminense. Eu não sei se realmente é por conta dessa mudança de, de posição, porque hoje em dia o Iago ele está muito mais no ataque do que no meio de campo armando ou fazendo alguma coisa assim. E eu acho que mesmo nos dois sentidos ele continua sendo ruim. Eu não sei, cara. Eu me preocupo bastante porque o Iago era um cara que lá atrás, na contratação do Goiás, que a gente contratou o Iago e o Flamengo contratou o Michel, o Iago me pareceu bem promissor, mas não sei o que está acontecendo com ele. Hoje, eu não vejo o Iago nem no time reserva. Diniz precisa de tempo. Sim, Diniz para mim precisa de tempo. E na minha concepção, assim, desde eu falei, ele precisa de tempo, mas quem tem que dar tempo para ele é ele. Eu acho que a reclamação contra o que o Diniz está fazendo é legítima, tá? Eu não sou contra a reclamação do Diniz. A grande questão justamente é que realmente o Diniz ele está começando a implementar de fato o esquema, né? A gente viu, por exemplo, que diversas jogadas que a gente originou o gol foi justamente do pedido de Diniz. O Diniz toda hora pedia mais velocidade. E adivinha, quando a gente aplicou um pouquinho mais de velocidade, a gente conseguiu meter um gol. Quando a gente não aplicava essa velocidade, a gente não conseguia meter gol. Então sim, gente, Diniz, ele tá fazendo certo. É isso eu te falo. Eu quando escutei o Diniz diversas vezes, não no Maracanã, mas justamente nos jogos e nas situações ali, realmente foi verificado isso. Então sim, o Diniz ele precisa de tempo. Eu vou fazer 2 extras, né? Um extra, primeiro extra justamente desse vídeo, né? Eu só traria 6, mas vou trazer 8 na verdade história, que é o seguinte. Primeiro Ganso tem moral ainda muito com o time do Fluminense, eu acho que muito por conta de ser o Ganso de fato, e realmente o Ganso ele ser um símbolo do Fluminense que está se restabelecendo no Campeonato Brasileiro, mas na minha concepção, eu acho que mesmo o Ganso sendo tudo isso, e não sou contra ao Ganso fazer isso, fazer aquilo,
até porque eu tenho um copo do Ganso aqui para falar, mas na minha concepção, eu acho que sim, os torcedores, eles podem e devem realmente cobrar o Ganso pelo que ele é. Um ótimo jogador de futebol. Tem moral? Tem moral. Mas agora, ele errou muito e foi para mim um bagre do jogo contra o Audax. O último extra, né, que eu vou falar é da torcida, que você vê, né? Você vê como que a mudança da torcida trouxe uma mudança do jogo. A torcida, nesse jogo contra o Audax, estava muito mais enfurecida e realmente não aceitando o time do Fluminense. Resultado 3-0 Fluminense. Você vê, né, que quando eu falo as coisas, acontece. Eu acerto e acerto sempre. E é isso que todo mundo quer escutar de mim. A torcida foi muito boa. Os 10 mil torcedores que vieram para esse estádio vieram jogando muito, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo você que curte, comente, compartilhe. Meus sociais estão na descrição, que é TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, Pix na tela. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Muito obrigado a todos, saudações tricolores, falo, valeu e tchau, tchau.